Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que Jesus nos ampare e nos guarde em seu coração. Hoje nossa lição é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Jesus diz assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Jesus é um educador das almas. Ao contrário do que nós normalmente pensamos, ele veio a nos ensinar o caminho da felicidade. Ele fala de uma forma didática para crianças espirituais que somos. Ele está falando uma coisa que é fundamental. Nós, ao fazermos o bem, não devemos apregoá-lo. Mas não é que nós não devemos apregoá-lo. O bem, ele tem a gratitude, a beleza no ato de fazê-lo. Quando você está fazendo bem, esse é todo um momento maravilhoso de se viver, de se sentir. Quando eu uso isso com a intenção de que me elogiem, de que me vejam, de que me aplaudam, eu não estou fruindo naquele momento a beleza do encontro com o outro, de eu irradiar o meu sentimento para o outro. Eu estou pensando em outra coisa, em valores do mundo que não trazem satisfação íntima. Então Jesus está falando uma coisa básica. Se eu faço coisas, ajo em direção do aplauso, do reconhecimento, é sinal de que o que eu estou fazendo não está fluindo com o sentimento de amor. Porque quando você está amando, você não tem desejo de retribuição. O amor só é amor se ele for sem condições, incondicional. Se ele impõe condições, ele não é amor. Exemplo: a pessoa está no rio, nadando numa represa, e está lá na beira da represa. Seu filho mergulhou. O filho começa a se afogar. Ele não sabe nadar, o pai. Ele se atira a si mesmo. Ele entra, tem noções, tem que bater o braço, pega a criança, resgata a criança, traz a criança, faz a massagem e a respiração boca a boca. A criança volta assim. Vocês acham que ele vai pegar a criança? Aqui, Deus, viu o que eu fiz? Aqui, gente, olha como é que eu sou bom. O pai vai estar preocupado com isso, gente? Ele vai estar preocupado com quem? Exatamente, isso é amor.
Ele não vai estar preocupado se daqui a 20 anos o filho vai se mudar para Goiânia. Olha, quando você tinha 8 anos, eu te salvei. Ele vai fazer isso? Não, gente. É um ato gratuito de amor. Esse é amor. Quando você não está fazendo algo para que Deus veja, teu pai veja, o vizinho, o colega do centro. É disso que Jesus está falando. Jesus está nos dando um mapa de como deve ser o sentimento de amor. Gratuito, sem condições. Se eu começo a colocar condições, começa a entrar o egoísmo, começa a entrar o meu apego, começa a entrar a minha enfermidade da alma, as minhas carências. O mundo hoje louva a ostentação, o consumo, a rapidez das coisas, a disputa, a aparência. É o homem musculoso, é a mulher bombada, é o carro do ano, é o celular com isso, com aquilo. E aí você pega o celular, né? Aí tá no metrô, né? Aí pega aquele celular de 3 mil reais e tira. Já cansei de ver isso no metrô, no trem, no ônibus, na frente de todo mundo. O que a pessoa está querendo fazer? Aqui, ó, eu tenho, você não tem. Isso é coisa nossa, de crianças que somos. Aí você vai, compra o carro, 0. Aí sai o outro carro. Agora o carro mudou a frente. Aí você no outro ano troca outro. Aí troca outra. Eu já vi as pessoas todo ano. Não. E ela se justifica num consumismo, num apego à aparência, num apego às coisas passageiras. Nasrudim vivia num planeta diferente. Não era o nosso planeta não, tá? É um planeta XYZ. E ele nasceu, ele tinha muitas dívidas, ele cometeu muitos enganos, ele teve 3 encarnações com muitos erros. Então disseram para ele lá no mundo espiritual, depois que ele desencarnou: olha só, Nasrudim, você aprontou muito, você vai renascer e vai ter uma chance muito boa de se redimir. Você vai ser médium. Você vai ser médium. Aí o Nasrudim estudou 50 anos no mundo espiritual antes de nascer. E renasceu. Nasrudim nasceu gêmeo. Ele eram duas crianças, Nasrudim e Tomé. Nasrudim era gêmeo de Tomé. A mãe de Nasrudim era Miriam, o nome dela, Miriam. E ela teve filho de gêmeos. Só que tinha um problema, um detalhe nisso aí. A Miriam, ela teve, na hora que estava tendo parto, ela viu uma grande luz. E aí, aquela luz, ela se emocionou e ela pensou: está vindo um grande missionário. E Nasrudim dos gêmeos foi o primeiro a nascer. A Miriam disse assim: será que é esse meu filho, missionário? E Nasrudim nasceu, depois nasceu seu irmão, Tomé. Tomé era mudo, veio com problema de mudez. Então ela pensou: se aquela luz apareceu, veio por causa do Nasrudim, que veio perfeito. E na verdade não era bem isso não. Tomé era um espírito de muita evolução. Ele ia trazer um grande ensinamento para aquele planeta. Aí vocês me perguntam: como é que ele ia fazer um grande ensinamento naquele planeta se ele era mudo?
ele ia usar um médico. Quem era o médico? Nasrudim. E aí eles cresceram. O Tomé, ele não era um espírito normal. Ele é um espírito de uma evolução acima do normal. Ele nunca esqueceu o que ele tinha que saber. Ele sabia exatamente quem ele era. Ele lembrava das 1000 últimas encarnações dele. Ele era um mestre espiritual. Então ele sabia que a mudez dele era uma estratégia para ele trabalhar em silêncio. Num belo dia, Nasrudim, eles dois com 25 anos, eles eram irmãos gêmeos, Nasrudim teve uma visão. E essa visão, o irmão dele apareceu e contou para ele: Nasrudim, nós temos uma missão para trabalharmos juntos, mas o meu trabalho precisa ser em silêncio. Você sabe que você tem muitas dívidas. E aí o irmão dele mostrou para ele as últimas encarnações dele. E você precisa trabalhar para se redimir. Então você vai aparecer e eu vou ficar em silêncio. E assim foi feito. Enquanto o irmão dele as amparava, curava as pessoas, higienizava o ambiente do planeta, no mais completa descrição, Nasrudim ganhava fama, sabendo que tinha sérios problemas emocionais. Ele era apenas um intermediário de um outro encarnado. E assim ele fez o que ele pôde fazer, e os dois desencarnaram na mesma época. Nasrudim cresceu muito, porque ele aprendeu que o verdadeiro bem se faz em silêncio. Aqueles que amam não querem nenhum obrigado, nenhuma retribuição. Aquilo foi uma lição para a evolução dele. Essa historinha a gente está contando apenas para ilustrar uma coisa básica. Os espíritos superiores não se preocupam com louvações, com agradecimentos, com referência. O maior benefício, o maior bem, o que o espírito superior ele ganha é justamente o próprio ato de fazer o bem. A maioria de nós, espíritos ainda carentes, enfermos, ficamos presos às memórias. A gente, em vez de viver o momento, fica preso à memória, à lembrança do passado de uma forma negativa. E é justamente isso que faz com que a nossa carência aumente. Porque as coisas da matéria, elas não saciam a alma. O que sacia a alma são os sentimentos bons. Devemos começar a aprender a irradiar sentimentos bons para todas as pessoas. Nós estamos aqui de passagem. Essa vida humana, ela é curta, ela é rápida. Nós nascemos, temos 5 anos, temos 10 anos, temos 20 anos, 30 anos, 40, estamos desencarnando, vamos para o mundo espiritual. Tudo é muito rápido. A chance de uma encarnação nova é a nova oportunidade que nós temos de crescer juntos. Convivemos uns com os outros e devemos aproveitar a chance de estarmos juntos para irradiar os sentimentos bons. A maioria de nós não sabe que vai morrer um dia. Vocês sabiam disso? Todo mundo vai desencarnar um dia. A gente vive como se isso não fosse acontecer, gente. Isso faz parte da vida. Nós viemos do mundo espiritual e vamos voltar para ele. Vocês sabiam disso? Já pararam para pensar nisso? Você vai morrer um dia. E quando
nós não pensamos nisso, nós vamos fingindo que esse dia nunca vai aparecer. Te finge. E aí a gente trata os ensinos de Jesus como se fossem algo de outro mundo. Algo que não é pra gente. Porque a gente tem que viver a vida na sua. E quando a vida diz um não para a criança, quando você está vendo que a criança vai mexer na tomada, né? Aí você diz para ela, não, não pode. O que ela faz? Ela chora, né? Ou ela está brincando com faca, você tira a faca da mão dela. Não pode, neném, não pode. O que ela diz? Ela chora, não é isso? Ela não entende que aquilo ali não é possível. E a vida, quando dá um não para a gente, o que a gente faz? Como criança espiritual, a gente reclama, a gente se acha injustiçado, a gente acha que, porque eu, tanta gente aí para acontecer, isso aconteceu lá comigo. Essa semana passada a gente estava em Madureira, parado no trânsito, e veio uma moto, eu tinha acabado, tem 10 dias que eu pintei o carro, a moto veio e deu um maior arranhão. Aí eu olhei assim para a moto, ele parou, não, ali ó, eu ia atropelar a moça, aí tive que desviar. Realmente a moça estava, acho que alcoolizada, alguma coisa assim. Aí eu realmente, né, não vai atropelar, né? Aí depois eu fui ver lá o arranhão. Mas geralmente a gente pensa assim, puxa vida, tanto carro, mas foi logo o meu? Eu não pensei isso não. Eu juro para vocês que eu não pensei isso. Nós começamos a perceber que a vida, ela é real. E nós precisamos exercer os sentimentos bons diariamente. Nosso erro é achar que o reino dos céus é um lugar que nos espera. Jesus diz assim para a gente: quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vê o que se faz em segredo vos recompense. Nós precisamos entender o seguinte: a recompensa de Deus é o paraíso. A recompensa de Deus é o reino dos céus. Mas o reino dos céus não é um lugar. O reino dos céus está dentro de nós. O paraíso é íntimo. Vocês querem alegria ou querem tristeza? O que vocês querem? Hein, gente? Eu estou com 2 sacos aqui. Um cheio de alegria e um cheio de tristeza. O que vocês querem? Muito bem. Então eu vou dizer para vocês uma coisa. Infelizmente, ninguém pode dar alegria nem tristeza a ninguém. Esses sacos ficam comigo. Eles são para os momentos de alegria e para os momentos de tristeza. Só vocês podem se dar alegria. Mas muitas vezes a gente pensa assim, a gente não pensa na alegria. Sabe o que a gente pensa? A gente pensa no momento da alegria que vivemos no passado. Aí a gente quer que aquele momento de alegria, que a gente estava lá em Itacoatiara, andando no barco, ou estava na praça, ou estava, ele volte. E aí o que acontece? Aquele momento pode voltar? Aí fica na memória. E a gente fica preso na memória por um momento que não pode voltar. Aí fica pensando, aqueles tempos é que eram bons. Aquela época. Só que você não está lá naquela
aquela época mais. Foi bom? Foi bom. Mas a alegria depende daquela época voltar? Não. A alegria depende da gente sentir. O contentamento, a paz íntima, nós precisamos cultivá-la. Se nós não semearmos os sentimentos bons, eles não virão. A vida, ela é passageira. O budismo, ele fala que tudo é impermanente. Todas as coisas são impermanentes. Nada dura. Mas nós tratamos as coisas, as pessoas, como se elas fossem ficar para sempre. E não é verdade. Nem nós vamos ficar aqui para sempre. Vocês sabem disso, né? Já falei, já perguntei, né? Disseram que sim. Se nós estamos aqui de passagem, vivemos um breve momento, precisamos aproveitar o contato uns com os outros agora e deixar fluir os bons sentimentos, os bons pensamentos. Por que ficar preso em mágoa, em lembranças tristes? Porque ela, há 3 anos atrás, não me deu bom dia. Por que ficar preso à pirraça? Vocês sabiam? Dizem por aí, eu não posso dizer, senão vocês vão ficar de mal. Criança fica de mal, mas dizem por aí que vocês são pirracentos, é verdade? Vocês são não? Acho que vocês não falam com a pessoa, se a pessoa não der bom dia. Vocês ficam postando coisa no Facebook contra a pessoa. Olha aqui, jogando indireta no Facebook, fica jogando para os outros. Você viu o que fulana fez? Isso tudo são pirraças, né? Ela não me ligou no dia do meu aniversário. Ela não trouxe, ela foi na festa e não trouxe presente. A gente fica preso a essas coisinhas, ao invés de aproveitar o contato com o outro e transmitir sentimentos bons. Aí, como a gente se recusa a transmitir sentimentos bons, fica preso ao passado, fica preso a uma pessoa, fica preso a um objeto que trouxe em algum momento um sentimento bom, quando na verdade o único responsável por nós termos sentimentos de amor e seus filhotes. O amor tem filhotes, né? Vocês sabem, né? O filhote de amor: alegria, ternura, caridade, bondade, tolerância, compreensão e vários outros aqui que a gente poderia citar. São os filhotes do amor. O único responsável em nós semearmos os filhotes de amor dentro de nós para o mundo somos nós mesmos. Essa responsabilidade é nossa. A responsabilidade do nosso amadurecimento. Quanto mais nós tivermos apegados a memórias do passado, a objetos, ao que as pessoas pensam, falam de nós, veem como elas nos veem, mais nós estaremos longe do paraíso. Estaremos vivendo esse inferno mental que é a correria da nossa vida cotidiana. Nós, quando fazemos o bem, assistimos o outro, socorremos o outro, não precisamos publicizar isso, colocar isso em público. Muitas vezes, se a oportunidade e tivermos chance, nem a pessoa precisa saber. Nasruddin estava na fila do banco, lá no planeta dele também tem banco. Estava ele e o irmão.
e tinha uma criança, uma mãe com uma criança do outro lado. O irmão dele era mudo, Tomé, mas ele falava com o Nasrudin por pensamento. E aí as crianças choravam. Aí o irmão dele viu o que era. O irmão dele olhou, era um espírito superior, o irmão do Nasrudin, era Tomé. Ele olhou e viu 50 espíritos inferiores envolvendo a criança. A criança trazia um passado muito complicado. Aí ele falou para o Nasrudin. Nasrudin falou por pensamento, né? Tomé era mudo. Nasrudin, você vai aprender agora a lição da solidariedade. Vai lá conversar com aquela mãe um pouquinho. E aí Nasrudin, não entendendo nada, porque Nasrudin não via nada, não sabia de nada. Ele só era médium do irmão que era um outro encarnado. E foi lá conversar com a mãe. Enquanto ele estava conversando com a mãe, o Tomé lá do outro lado, em silêncio, sem ninguém saber, começou a projetar uma profunda energia de amor. Envolveu os 50 espíritos numa grande luz e jogou todos eles para o mundo espiritual para ser tratado. A criança parou de chorar. A mãe pensou que era quem que tinha feito. O Nasrudin nem sabia o que estava acontecendo. Os espíritos superiores trabalham assim. Eles nos assistem, estão nos assistindo agora, estão nos consolando, estão nos amparando. Mas vocês acham que eles estão visíveis aqui para a gente? Estão trabalhando em silêncio. Porque o maior prazer ao servir é o ato de sentir o amor. Uma vez eu estava vendo um programa no Canal 2, na TV Educativa, há muitos anos, e falava de um orfanato católico em Santa Catarina. E tinha uma jovem trabalhadora desse orfanato. E ela falava das crianças na TV, na reportagem. E como ela falava com sentimento de amor, mas com sentimento de amor, que aquele sentimento atravessou a TV, me banhou e me deu um banho de energia. Eu me emocionei. Eu não sei quem é a moça, não sei onde é o orfanato, eu só me lembro desse detalhe. Era uma reportagem do orfanato católico lá em Santa Catarina. E a jovenzinha catarinense falando das crianças, não sei o quê. E conforme ela falava, ela transmitia ondas de amor. Isso, gente, não tem a ver com religião. Não tem a ver com o que a pessoa acredita ou deixa de acreditar. É a vivência. Jesus pregou vivência. Aqueles que vivem esse sentimento descobrem o reino dos céus. As religiões, elas servem para nos estimular essa vivência. Você pode aproveitar a chance de uma encarnação e, em vez de reclamar da vida, ir ali no orfanato, em Marechal, em Bento Ribeiro, Cláudio Roberto, tem um orfanato ali de Marechal que cuida de crianças com AIDS, tem um outro Aura Celeste também em Marechal, tem asilo aqui em Rocha Miranda, tem uma série de locais que são, na verdade, o que são esses locais? Vocês sabem o que eles são? Eles são pontos de luz para que nós aprendamos a exercitar esse sentimento. Porque quanto mais a gente ficar preso a vida me tirou isso, a vida me tirou aquilo, a vida me tirou aquilo, a vida não tirou nada. A vida não nos tira nada. Porque nós não viemos para ter coisas, nós viemos para vivenciar sentimentos. Aproveitemos a oportunidade de estarmos uns com os outros, aqui e agora, e possamos fluir o sentimento. Para que quando o nosso ente querido tenha partido, nós tenhamos a consciência tranquila de que vivenciamos o melhor de nós para ele. Mas outros ficam. Então vamos
aumentar esse sentimento para os que ficam. Porque eles também vão partir um dia. A gente também vai partir um dia. Devemos exercitar esse sentimento, não para que Deus veja, não para que a gente vá para nosso lar. Não, vou fazer isso, que aí eu garanto meu lugarzinho, nosso lar. Nosso lar, não sei se vocês sabem, né? É uma colônia espiritual. A gente, quando desencarna, alguns, né? Nem todos, vão para colônias espirituais. Tem várias evoluções, né? Depende da nossa capacidade de fazer o bem no mundo que a gente vive. Nós temos a oportunidade de uma nova encarnação na Terra. Nós já vivemos aqui muitas e muitas vezes. Essa é mais uma. Não percamos essa oportunidade em fazer o bem, pelo prazer de fazer o bem, pelo sentimento de fazer o bem. A doutrina espírita explica para a gente que há uma lei divina chamada lei de ação e reação. Essa lei explica para a gente o seguinte: tudo que eu semear, eu irei, digam vocês, eu vou colher. Tudo que eu fazer, eu recebo o retorno. Se eu quero ter paz amanhã, dia 17, eu tenho que semear paz hoje. Se eu quero ter tranquilidade, amor, ternura, dia 18, eu tenho que semear hoje. Não é para a próxima vida não, gente. Eu jogo ao mundo aquilo que eu vou receber daqui a 2 horas de manhã, no meu trabalho. Se eu já vou para o trabalho, eu vou ter que ver ele, não suporta, aquele cara demais, intragável. Você está jogando o que no universo? Hein, gente? Tá? Isso, você vai sair do trabalho mais pesado ainda. Você está jogando, isso vai retornar. É a lei. Se eu estou carente, se eu acho que ninguém me ama, se eu acho que as pessoas nunca me compreendem, se eu acho que as pessoas são injustas comigo, se eu acho que a vida está sendo injusta comigo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que semear o contrário. Eu estou colhendo algo que eu semeei ontem, dia 15, e o que eu estou colhendo hoje eu não estou gostando. Então é sinal de que o que eu semeei ontem, dia 14, dia 12, mês passado, agosto, julho, pode não ter sido o que eu queria. Então vamos semear agora, para que mês que vem a gente possa estar usufruindo de uma semeadura benéfica. Semeemos então a alegria, mas não vamos pensar na alegria que passou, vamos pensar no sentimento de alegria agora. Ao invés de ficar preso a desconfianças, preso a lembranças ruins, preso à aflição, semeemos o contrário ao mundo. Doemos nossos sentimentos bons a quem quer que seja. Isso é um segredo para nós aqui. Vocês vão ficar sabendo agora desse segredo. A maior recompensa de quem faz o bem é que ele tem certeza que pela lei de ação e reação, o que vai acontecer? Hein, gente? Ele vai receber o bem. Parece um pouco de egoísmo, né? Mas não. Ele vai receber o bem, mas também tem aquilo que eu falei inicialmente. O ato de sentir é o paraíso. Quando eu sinto, no momento que eu estou sentindo, eu estou no céu. Isso é o céu. Os espíritos iluminados, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá,
As pessoas que se entregaram, essa jovenzinha desconhecida, que eu não sei quem é, de um orfanato lá de Santa Catarina, as pessoas que descobrem esse segredo, o segredo da fruição do sentimento bom, elas não estão preocupadas se você vai aplaudir. Vocês acham que ela está preocupada com isso? Que elas querem aplauso? Que elas querem reconhecimento? Que elas querem ser, puxa vida, ser homenageada? Você agora vai ser São Fulano de Tal. Vocês acham que a pessoa fez isso para ser São Fulano de Tal? Não. Quem realmente está querendo trabalhar, está ajudando. Ele não está fazendo para ser visto, aplaudido, reconhecido, porque isso é carência, isso é orgulho, isso é ostentação, isso é infantilidade. Nós não podemos perder a oportunidade dessa encarnação. Alguém aqui pode dizer que semana que vem vai estar aqui encarnado? Hein, gente? Ninguém pode dizer. Então vamos nos comprometer. Hoje é segunda-feira, não é isso? Dia 16. Semana que vem, que dia? 23? 23, né? Como nós não sabemos se dia 23, ninguém aqui sabe se dia 23 estaremos encarnados ou não. Então não vamos nos preocupar com depois. Mas nessa uma semana, vamos fazer uma dieta da partida. A dieta de só pensar bem dos outros, de orar por todas as pessoas, de auxiliar naquilo que ela precisa. Era hábito em Uberaba, na época do que o Chico estava lá, anos 50, muitos companheiros espíritas faziam o seguinte: quando desencarnava alguém, eles, ao invés de comprar aqueles montes de coroa, ano retrasado eu comprei. Vocês sabem aquelas coroas que a gente compra, aquela coisa? Então, tem coroas caríssimas, não é isso? Eles, ao invés de fazer isso, o que eles faziam? Eles pegavam esse dinheiro das coroas, das flores, e doavam para orfanatos, em nome da pessoa que havia falecido. Olha só, isso aqui, essa doação, é em nome do seu Joaquim José da Silva, que desencarnou. Em nome da pessoa, minha tia fulana de tal. Então eles faziam isso, fizeram isso anos e anos. Eles, ao invés de dar as flores, aquelas coisas todas, gastar 5, 10 mil, 20 mil, 50 mil reais que vai ficar lá, né? Vai apodrecer. E o que é pior, o espírito. Mas se você faz uma doação a instituições assistenciais em nome do fulano, vocês sabem o que acontece? A alma daquele espírito, ela recebe a gratidão de todas aquelas crianças. Não tem coisa melhor para quem está entrando no mundo espiritual. Pena que minhas filhas não estão aqui para ouvir isso. Né? Por quê? Porque há uma reciprocidade do ato de amor. E ele recebe as vibrações de gratidão das almas que estão aqui, e aquilo vai atingir a pessoa. Ela vai receber um banho, um refrigério, uma lucidez. Esse pessoal de Uberaba já conhece, é muito bom. Então a gente sempre passa isso porque nós precisamos aprender a não viver. Vocês não pensem assim, que a gente vai desencarnar. Aí eu sou Anderson, meu nome é Anderson. Aí eu vou ficar lá desencarnar. Será que eu ganhei mais flores, mais... Como é que é o nome? É coroa, né? Será que eu ganhei mais flores do que fulano ou ciclano? Vocês acham que o desencarnado fica pensando nisso? Não, gente. Ai, não ganhou nenhuma flor. Ai, põe umas florzinhas ali. Mas se você for lá no orfanato
Lá Cláudio Roberto, o orfanato que tem lá, o outro em Bento Ribeiro, Marechal. Orfanato a gente tem muitos por aí, creches, orfanato, aquela casa de criança com câncer em Irajá, e levar lá, olha essa doação é em nome de Anderson Fernando. Ele não era bom orador não, mas ele falou isso aqui em 2013, lá no 900, agora que ele já desencarnou, agora que nós estamos em 2100, ele desencarnou em 2100. Gente, precisamos semear nos nossos sentimentos a alegria, o amor, mas não é porque você vai aparecer na capa da Boa Forma, não. Não, porque se eu fosse no Big Brother, tem gente que fica assim, né? Vivendo na fantasia, né? Não, porque se eu fosse no Big Brother, eu ia fazer assim, eu ia falar com todo mundo. Vocês já viram gente assim? Antes do dia 23, segunda-feira, ela desencarna. O que adiantou ela ficar fantasiando sobre o Big Brother? A vida exige um pouquinho mais da gente. Aproveitemos então essa uma semana, que é a nossa última semana de vida. É a nossa última semana de vida? A gente não sabe, né? Vocês sabem se é ou não? Então vamos dizer assim, vai que é. Não vai ser não, gente, calma. Mas vai que sim. Alguém pode dizer que não é? Vai que acontece. Vai que acontece. Semana passada um amigo meu postou lá no Facebook, ajuda em fulano de tal, não sei o quê. Aí essas coisas de postar no Facebook sem saber direito, eu fui buscar. A pessoa já tinha desencarnado há 3 meses. Aí eu escrevi, essa pessoa que está pedindo, ela precisa agora de nossas preces, que ela já desencarnou, né? Nós não sabemos, então vamos fazer essa dieta mental de só pensar bem dos outros. Se alguém falar alguma coisa, você ouvir alguma coisa, você seja aquele que desmancha a corrente do umbral. Sabe como é que é a corrente do umbral? Tem gente, todo mundo sabe aqui o que é umbral. Umbral é um lugar no mundo espiritual que a gente conhece muito. A gente não, vocês. Brincadeira. Umbral, no mundo espiritual, quando a gente desencarna, muitos vão para colônias espirituais luminosas. Mas muita gente apegada fica por aqui mesmo, preso ao botequim, preso a isso, aquilo. E muitos que têm ainda sentimentos egoístas, que fizeram coisas tristes, elas vão para as regiões inferiores do mundo astral, do mundo espiritual. É o que a gente chama de umbral. São essas regiões inferiores, né? Por isso, a gente já passou muitas encarnações que quando a gente desencarnava, a gente ia direto para lá, para o umbral. Então a gente tem pós-graduação, pós-doutorado em umbral. Agora nós estamos começando a valorizar sentimentos bons. Então a gente já está começando a deixar o umbral de lado. Então a gente vai falar agora de uma corrente para desmanchar a corrente umbralina. Olha só que coisa boa. Desmanchar a corrente umbralina. Sabe como é que é? Começou alguém a falar mal de alguém e você fala assim, mas que belos olhos que ele tem, mas ele fala bem. Não, ele é careca, mas é gente boa. Vocês começam a falar bem da pessoa. A pessoa, você desmancha aquela energia. Estão entendendo? Vamos fazer essa dieta, desmanchar a corrente do umbral, pensar só coisas boas, nos recusar a ser obsessor encarnado do outro. Vamos ter pensamentos bons. Teve um pensamento ruim, às vezes a pessoa, ela é difícil, né? Tem gente que faz tudo para ser xingada, não tem? Tem gente que ela faz um esforço danado para ser odiada, mal querida. Ela está doente. Ela está doente. E o que a gente faz com o doente? Bate nele? É essa a receita que faz? Ele está doente. Então, se ele está doente, vamos dar oração para ele, pedir a Jesus por ele, para que ele possa ser amparado. Vamos ver o que ele necessita, como a gente pode ajudar. Se a gente não pode ajudar com nada, pelo menos uma prece, uma bênção. Nós podemos abençoar a pessoa, que aconteça para ele o melhor. Deus, Senhor, nosso Pai, Senhor da vida, abençoa essa pessoa, que ela possa sair dessa situação.
possamos orar uns pelos outros. Em vez de simplesmente xingar, dizer que não presta, que não vale nada, às vezes a pessoa não vale nada, mas você ficar incentivando isso nela, você está jogando no cosmos energia negativa que vai contra ela, e na lei de ação e reação, se eu jogo energia negativa apenas dizendo que a pessoa já é, o que acontece? Aquilo retorna para mim. Se a pessoa já é isso, vamos orar por ela, vibrar por ela, auxiliar, socorrer, amparar, porque é isso que a gente quer que façam pela gente. A lei é simples. Jesus disse: faça pelo outro o quê? O que você gostaria que fizessem a você. Porque quando eu estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo por mim também. É a lei de ação e reação. Tá bom, gente? Nós precisamos entender que tudo na terra é passageiro. Precisamos cultivar cada minuto, porque não estamos acostumados. Nós estamos acostumados ao umbral, mas agora a gente não quer mais isso. A gente quer alegria, harmonia. Nós queremos viver esse sentimento de vitória espiritual. E isso, só quem pode fazer somos nós com nossa vontade. Recusarmos ao mal, recusarmos a ostentação, recusarmos a aparência e deixar fluir os sentimentos bons. Tá bom, gente? Que Jesus nos ampare, nos proteja e esteja conosco hoje, agora e sempre. Obrigado aí pela oportunidade. Não vai ser nosso irmão antes, que Deus possa ampará-lo sempre.